Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos este programa. Hoje eu quero tratar sobre o seguinte tema: quando a família entra em conflito. Quero mostrar que não vale a pena ficar brigando em família. Um texto bíblico, algumas verdades que nós precisamos aprender. Venha conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Eu quero ler um versículo que está no livro de Obadias, um pequeno livro, mas que tem uma grande mensagem. O único capítulo desse livro, é o capítulo 1, diz assim o verso 12: Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se ou alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Baseado nesse livro, eu quero falar sobre o seguinte tema: quando uma família entra em conflito. Quando uma família entra em conflito. O livro de Obadias é considerado dos pequenos livros da Bíblia, porque se tratam apenas de um capítulo, mas com uma mensagem, né? O que o livro de Obadias nos ensina? Que existem alguns perigos, né? Quando começa a existir conflitos entre família, quando começamos a guerrear, e isso dentro do âmbito da família. O livro vai tratar sobre dois irmãos, Jacó e Esaú. Na verdade, dois povos, Israel, que deu origem através de Abraão, Isaque e posteriormente Jacó, e Esaú. Quem era Esaú? Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Esses dois meninos nasceram brigando, nasceram já discutindo entre os dois. Filhos de Isaque e de Rebeca, não é? Esses dois jovens nasceram e o menino, a Bíblia diz que Jacó já nasceu segurando o calcanhar de Esaú. A minha proposta não é entrar muito nos detalhes da história desses dois homens, porque não tenho tempo aqui para tratar de todas as minúcias. Mas eu quero mostrar algo dentro dessa Bíblia, especialmente dentro desse capítulo, que não vale a pena a gente ficar brigando em família. Aliás, nós não devemos brigar com ninguém, não é? Embora a gente saiba que em alguns momentos isso é impossível. Mas se há uma coisa que nós devemos evitar, é você viver em contenda dentro do âmbito familiar. E quando eu estou falando de família, eu estou falando no aspecto biológico e também no aspecto espiritual. Tanto no aspecto de família, enquanto sangue, né, família biológica, mas também no aspecto da igreja. Aqui, o que vai acontecer? Veja, se você ler o versículo 1 do capítulo 1, diz assim, ó: visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno, Deus falando, entre as nações, tu és muito desprezado. Deus está falando aqui com Edom, ou seja, Deus está falando com os descendentes de Esaú. Quem que eram os edomitas? Os edomitas eram um povo que viveu, né, às margens de Israel, mas que eram irmãos.
A verdade é que eram irmãos. Como eu já disse, Jacó deu origem à nação de Israel. Edom veio de Esaú, então são dois irmãos, então eram parentes. Mas a verdade é que eles nunca se entenderam e viviam sempre brigando, sempre se desentendendo, não é? E o versículo de número 3, Deus vai mostrar para Esaú que ele não deveria fazer ou não deveria ter feito o que fez. E aqui ele vai dizer aos edomitas o seguinte: a soberba do seu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que tu dizes no seu coração: quem me derribará em terra? Veja o que esse texto quer nos ensinar, o que esse versículo quer nos ensinar. Esse versículo está querendo mostrar que Edom se transformou numa nação um tanto quanto arrogante, porque ela estava privilegiadamente localizada, geograficamente localizada em um lugar muito bom para quem quer guerrear. Nas rochas, no alto das rochas. Então, se você está numa guerra, numa época como era antigamente, que as guerras eram através de flechas, de arcos, essas coisas, quem estava no alto sempre levava vantagem. Era difícil você tomar uma cidade fortificada entre rochas e numa posição como era a posição privilegiada de Edom. E eles, muito embora fossem irmãos, Edom, não sei se por inveja ou qual é outra razão, eles viviam sempre tentando prejudicar Israel. Eles viviam sempre procurando um motivo para brigar com Israel. E o versículo de número 4 desse capítulo diz: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor. Então, qual que é o tema do livro de Obadias, profeta Obadias? O tema é o fim de Edom. Deus está aqui decretando o final de uma nação por causa de quê? Por causa da maneira com que eles tratou seus irmãos. Isso é um grande problema. Deus não aceita esse tipo de coisa. Você não deve ficar brigando com o seu irmão. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos dar continuidade a essa mensagem que tem como tema: quando uma família entra em conflito. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando, baseado em Obadias, não é, o livro do profeta Obadias, sobre quando uma família entra em conflito. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que não vale a pena brigar em família. Não é? Não adianta a gente querer ficar prejudicando o nosso irmão, porque isso é atraso de vida. Vamos ver aqui dentro desse quadro, desses dois irmãos, Jacó, Esaú, Israel e Edom, porque foram esses dois que deram origem a Israel e também a Edom. Você sabe, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, depois de 430 anos,
servindo no Egito como escravos. Deus havia feito uma promessa a Abraão, né, que tiraria o povo de Israel do Egito e levaria para Canaã. E agora o povo está saindo e eles precisavam passar pelos termos de Edom. Eles precisavam passar pelas terras de Edom. E aí veja o que está acontecendo no capítulo 20 de Números, versículo 14, diz assim, ó: depois Moisés foi o homem que Deus levantou para liderar os israelitas nessa libertação dos egípcios. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Ele explicando por que eles precisavam passar pelos seus termos. Aí o versículo 17 diz: deixa-nos, pois, Moisés pedindo, deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo teu campo, nem pelas tuas vinhas, nem beberemos a água dos teus poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Veja o que vai acontecer. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Veja que Edom, o irmão de Israel, está agora negando simplesmente uma passagem pelos seus termos. Diz: não vai passar. E se entrar nas nossas terras, nós vamos sair e vamos enfrentar vocês e vamos matá-los. Moisés tenta negociar com eles. Veja o que vai acontecer no versículo da frente. Versículo 18: porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Ou seja, para que a gente não vá guerrear. Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Veja o que vai acontecer aqui. Versículo 21. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Mas eu gosto dessa expressão. Pelo que Israel se desviou deles. Preste atenção nesse texto. Aqui um irmão está negando a ajuda a outro irmão. Algo que era plenamente possível. O que Israel estava pedindo? Simplesmente para passar pelos termos de Edom. Mas eles não aceitaram. Agora, eu conheço a Bíblia. E você, se conhece a Bíblia, sabe também que Deus arrasou o Egito. Deus destruiu o Egito, mandando as 10 pragas para dar liberdade ao povo de Israel. Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. Deus deu vitória sobre os amalequitas, sobre os moabitas e muitas outras nações ao povo de Israel. Eu que te pergunto, o que era Edom para Israel? Nada. Simplesmente nada. Só de soldados, a Bíblia diz, só de homens que podiam guerrear, Israel tinha 600 mil homens. Eram quase 3 milhões de pessoas. O que era Edom para Israel? Nada. Mas aqui era um irmão que estava se negando a ajudar o irmão. Sabe o que Deus faz? Simplesmente diz para Moisés: desvia deles. Eu ensino e aprendo com isso aqui que nós precisamos evitar conflito com o irmão a todo custo. Deus podia ter feito como fez no caso dos amalequitas. Deus podia ter feito como fez com o caso de muitas outras nações, mas aqui era um irmão. E o versículo, eu amo ele, o versículo final do versículo, a parte final do versículo 21 diz: pelo que Israel se desviou deles.
E aí eu vou para Obadias, o livro do profeta Obadias. É onde Deus vai tratar, e talvez você possa dizer, mas Deus foi muito duro com Edom. Eles mereciam, porque era um povo ruim. Era um povo que não tinha piedade e, além de não ter piedade, eram arrogantes, eram soberbos. Todos os momentos que Moisés pediu ajuda, eles não quiseram ajudar. Depois, quando a nação se estabilizou, eles se transformaram em inimigos de Israel. Sempre que podiam, estavam se aliando a outras nações para trazer problema a Israel. Eram um povo que não tinha prazer nos israelitas, muito embora fossem irmãos. E isso é um problema. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu vou mostrar e contextualizar esse texto para a nossa realidade, para que a gente possa não cometer o mesmo erro que esse povo cometeu. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero fechar essa mensagem que estamos compartilhando. Quando uma família entra em conflito. Eu estou dizendo sobre a briga de Israel e Edom, Jacó e Esaú. E aqui eu vejo, irmãos, que Deus não permitiu que Israel confrontasse Edom, como eu acabei de mostrar no bloco anterior. Mas esse povo, se você ler, por exemplo, em 2 Crônicas 20, versículo 1, você vai ver Edom se unindo a outras nações para fazer guerra contra Israel. Se você ler 2 Crônicas 21, do versículo 8 ao 10, você vai ver esses dois irmãos mais uma vez brigando. Se você ler 2 Crônicas capítulo 25, você vai ver eles mais uma vez brigando. E essa briga não ia terminar bem. E aqui, no capítulo, o único capítulo de Obadias, ele vai tratar justamente dessa questão. Deus havia resolvido punir Edom. Porque dentro da guerra, Israel sempre foi a vítima. Porque ele sempre procurou fugir dos edomitas. Mas eles sempre confrontavam. E o versículo que eu li no início dessa mensagem, o versículo de número 12, Deus vai dar o ultimato a eles. Veja só o versículo de número... versículo 10, eu quero ler o versículo anterior para chegar no 12, que diz assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, Deus está falando. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo os seus exércitos, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, você muitas vezes fez aliança contra o seu irmão. Você muitas vezes tentou prejudicar seu irmão. Não devias, o versículo 12, que foi o que eu li, não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína.
nem alargar a tua boca no dia da sua angústia. Ou seja, não tenhas, você não devia ter tido prazer nas lutas, nos sofrimentos, nas derrotas que o seu irmão Israel teve. Por causa disso, eu vou destruí-los. Eu vou desterrá-los. Era Deus que havia tomado a decisão de acabar com Edom. Por causa de quê? Por causa da volúpia, do desejo de sangue, da vontade que eles tinham de destruir o seu irmão Israel. Deixe-me contextualizar. Deus me usa para falar com você, que vive guerreando dentro da sua família. Chegou a hora de você parar de brigar. Chegou a hora de você parar de contender, de buscar conflito. Deus quer que você seja de paz. Se o irmão quiser brigar com você, fuja. É melhor fugir, principalmente se tratando de um irmão, do que você ir para o confronto e os prejuízos serem nefastos. Porque numa guerra de família, ninguém ganha. Todo mundo sai perdendo. Isso tanto no aspecto biológico quanto no aspecto espiritual. Irmãos que começam a brigar dentro da igreja, ninguém vai sair ganhando. Paulo chega a nos ensinar que às vezes é melhor perder aqui e ganhar com Deus, porque aí quem vai pleitear sua causa não é você, é Deus. Porque Deus sempre vai ficar do lado da vítima. Se você não quer briga e o seu irmão quer brigar com você e você foge da briga, Deus vai tratar com ele. Agora, se você vai para o confronto, se ele pisa no seu pé e você vai e pisa no dele, em que você é melhor? Em nada. Você está de igual forma. Esse livro de Obadias é o final de Edom. Por quê? Porque eles extrapolaram todos os limites da graça. Eles extrapolaram tudo que é de acordo. Eles não queriam paz, eles queriam guerra. E quando você quer o tempo todo guerrear, você vai arrumar problema com Deus. Veja o versículo de número 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão, engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Era Deus decidindo, eu vou abençoar Israel, eu vou abençoar Jacó, e vou destruir Edom. Por quê? Porque eles não queriam paz. O versículo de número 18, Deus faz uma promessa para Jacó. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. A casa de Esaú nada mais é do que os edomitas, porque ele deu origem aos edomitas. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Deus havia determinado que Edom seria destruído por causa da maneira tão violenta com que eles agiram com o povo de Israel. Então eu quero encerrar essa prédica, essa mensagem, levando a você a pensar sobre isso. Evite conflito dentro da sua família. Tente viver em paz. A Bíblia diz assim, o apóstolo São Paulo, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Perca, mas ganhe com Deus. Faça como Israel. Israel nunca foi para o confronto contra Edom. E eles sempre queriam guerrear. E chegou a hora que Deus tratou da causa. Você vai ver Deus eliminando os edomitas depois por causa do comportamento arrogante, soberbo daquela nação. Que Deus me ajude, que Deus me guarde a viver bem em família e nunca em conflito. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Oremos, falemos com o Pai. Senhor nosso Deus, eu acabei de ministrar, Pai, uma mensagem que mostra claramente que nós não devemos viver brigando em família, em conflito familiar. Senhor, quantas famílias têm se desentendido, Senhor. Quantos se fazem inimigos dentro da própria família. Deus,
tenha misericórdia desses que oram comigo. Que o Senhor possa entrar com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, para que nós possamos viver em paz. Deus, não permita que nós tenhamos o final que os edomitas tiveram, por serem violentos, por serem soberbos, por serem arrogantes e, acima de tudo, de pessoas de guerra, Pai. Que nós sejamos de paz. Ajuda-me a viver bem dentro da minha família biológica. Ajude-me a viver bem dentro da minha família espiritual. Que eu possa conviver bem com os meus irmãos e que o teu nome seja glorificado em todos os momentos da minha vida, Senhor. É o que eu te peço, tanto para mim como para os meus irmãos que estão orando comigo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que você viva bem e em família, porque não há nada melhor e mais importante do que a nossa família. Eu quero aproveitar esse momento para me despedir de você e dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que Jesus possa te dar uma semana maravilhosa. É o desejo do meu coração para o seu coração. Até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.